E se eu te dissesse que existe apenas um tipo de pessoa capaz de sobreviver ilesa ao encontro com um narcisista, e que essa pessoa carrega dentro de si o mesmo poder sombrio que ela enfrenta? A maioria das pessoas que se deparam com um narcisista são completamente devastadas, suas vidas viradas de cabeça para baixo, sua autoestima despedaçada em 1000 fragmentos. Isso não é ensinado em lugar nenhum, mas Carl Jung descobriu que existe uma força psicológica específica, um arquétipo sombrio que poucos ousam despertar. Fique até o final, porque os últimos 60 segundos vão revelar uma verdade que pode mudar completamente sua compreensão sobre poder pessoal e autoproteção. Jung estudou durante décadas os mecanismos da psique humana e identificou padrões que a psicologia tradicional ignora completamente. Um desses padrões está se manifestando na sua vida neste exato momento, e quando eu revelar qual é, você vai entender por que certas pessoas parecem imunes à manipulação. Você vai descobrir 3 coisas fundamentais: a natureza real do que Jung chamou de sombra integrada, as estratégias inconscientes que essas pessoas usam para neutralizar narcisistas e como despertar essa força dentro de você. Ao final deste vídeo, vou revelar o processo exato de integração da sombra que transforma você numa fortaleza psicológica impenetrável. A natureza humana é um teatro de contradições, onde luz e escuridão dançam numa valsa eterna de criação e destruição. Carl Jung, o explorador mais audaz das profundezas da alma humana, descobriu que dentro de cada um de nós habita não apenas o ser que mostramos ao mundo, mas também uma criatura sombria que preferimos manter escondida. Esta criatura não é nossa inimiga. Ela é nossa força mais primitiva e nossa proteção mais eficaz contra aqueles que buscam nos devorar. Quando você encontra um narcisista pela primeira vez, algo interessante acontece no nível mais profundo da sua psique. Seu inconsciente reconhece imediatamente a presença de um predador emocional, mas sua mente consciente, condicionada pela sociedade a ser educada, gentil e compreensiva, ignora os sinais de alarme. É nesse momento que a maioria das pessoas começa sua jornada de destruição pessoal. O narcisista é, em essência, um ser que nunca completou sua individuação. Ficou preso numa fase primordial de desenvolvimento onde o ego inflado substitui a verdadeira personalidade. Ele é como uma criança faminta, disfarçada de adulto, sempre buscando algo que nunca pode ser encontrado no mundo exterior: a validação completa de sua existência. Esta fome insaciável o transforma num vampiro emocional que se alimenta da energia vital de outros. Jung observou que a maioria das pessoas funciona com o que ele chamou de persona, uma máscara social que construímos para sermos aceitos. Essa máscara nos torna vulneráveis porque ela esconde nossa força primitiva, nossa capacidade de defesa natural. Quando um narcisista encontra alguém operando apenas através da persona, ele identifica imediatamente uma presa fácil. É como um lobo que fareja medo numa manada de ovelhas. Mas existe um tipo específico de pessoa que não apenas sobrevive ao encontro com narcisistas, mas os neutraliza completamente. Esta pessoa integrou o que Jung denominou de sombra. Ela não reprimiu sua força primitiva, sua capacidade de agressão saudável, sua habilidade de estabelecer limites mortais quando necessário. Ela abraçou tanto sua luz quanto sua escuridão, tornando-se um ser completo e, portanto, intocável. A sombra integrada não é violência desenfreada ou crueldade gratuita. É a força primordial que nossos ancestros usavam para sobreviver em ambientes hostis. É a capacidade de olhar diretamente nos olhos de um predador e comunicar, sem palavras, que você não é uma presa. É o poder silencioso que emana de quem conhece e aceita completamente sua própria natureza dual. Quando uma pessoa com a sombra integrada encontra um narcisista,
algo fascinante acontece. O narcisista, que é essencialmente um covarde disfarçado de predador, reconhece instintivamente que encontrou alguém que não pode ser manipulado, controlado ou drenado. É como se duas forças primitivas se encontrassem e a mais autêntica prevalecesse sobre a artificial. O processo pelo qual isso acontece é sutil, mas devastadoramente eficaz. A pessoa com a sombra integrada não precisa gritar, ameaçar ou fazer cenas dramáticas. Sua mera presença comunica limites absolutos. Existe uma qualidade em seus olhos, uma firmeza em sua postura, uma autoridade silenciosa em suas palavras que fazem o narcisista recuar instintivamente. Jung descobriu que essa integração não acontece por acaso. Ela é o resultado de um processo que ele chamou de confronto com a sombra. Este confronto não é uma experiência agradável. Ele exige que você desça às profundezas mais escuras de si mesmo e faça as pazes com aspectos da sua personalidade que a sociedade ensinou você a rejeitar. A jornada para integrar a sombra começa com o reconhecimento de que você possui capacidades destrutivas. Todo ser humano tem dentro de si a capacidade de ser cruel, manipulativo, egoísta e violento. A diferença entre uma pessoa madura e uma imatura não é a ausência dessas capacidades, mas a consciência e o controle sobre elas. Quando você aceita que possui essas capacidades sombrias, algo libertador acontece. Você para de projetar suas qualidades rejeitadas nos outros e começa a assumir responsabilidade total por sua natureza completa. Esta aceitação gera uma força interior que é imediatamente percebida por aqueles ao seu redor, especialmente por predadores emocionais. O narcisista opera através do que Jung chamou de projeção. Ele projeta suas inadequações nos outros e tenta controlar essas projeções para se sentir poderoso. Mas quando ele encontra alguém que não aceita projeções, que conhece sua própria sombra e não tem medo dela, seu sistema de controle simplesmente não funciona. É como tentar manipular alguém com ferramentas quebradas. A pessoa com sombra integrada não é facilmente ofendida porque ela já fez as pazes com suas próprias imperfeições. Ela não busca aprovação externa porque encontrou validação interna. Ela não teme conflitos porque conhece sua própria força. Esta combinação de características torna impossível para o narcisista encontrar pontos de entrada para sua manipulação. Mas integrar a sombra não é apenas sobre autoproteção, é sobre tornar-se completo, autêntico, verdadeiramente humano. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, exige o confronto com todos os aspectos da nossa personalidade, incluindo aqueles que preferimos manter escondidos. O processo de integração da sombra passa por várias fases distintas. A primeira é o reconhecimento. Você precisa admitir que possui qualidades que considera negativas. Esta admissão não é uma confissão de culpa, mas um reconhecimento da realidade da natureza humana. Todo santo teve potencial para pecador, todo herói carrega sementes de vilão dentro de si. A segunda fase é a exploração. Você precisa investigar essas qualidades sombrias, entender de onde vêm, como se manifestam em sua vida, que propósitos podem servir quando canalizadas adequadamente. Esta exploração requer coragem, porque você descobrirá aspectos de si mesmo que podem ser perturbadores. A terceira fase é a integração propriamente dita. Você aprende a canalizar sua agressividade para estabelecer limites saudáveis, sua capacidade manipulativa para influenciar positivamente, seu egoísmo para cuidar adequadamente de si mesmo. A sombra integrada não é a sombra eliminada, é a sombra consciente e direcionada. A quarta fase é a manifestação. Uma vez integrada, sua sombra se torna uma força protetiva e criativa em sua vida. Ela emerge naturalmente quando você precisa se defender, quando precisa tomar decisões difíceis,
quando precisa liderar em situações desafiadoras. Esta manifestação é automática e precisa, como um sistema imunológico emocional. Quando um narcisista tenta suas táticas habituais numa pessoa que completou este processo, ele encontra resistências que não pode compreender nem superar. Suas tentativas de criar culpa são recebidas com indiferença. Suas manipulações emocionais são identificadas e rejeitadas imediatamente. Seus jogos psicológicos são vistos pelo que realmente são: tentativas desesperadas de um ego fragmentado de se sentir poderoso. A pessoa com sombra integrada não precisa explicar por que não aceita certos comportamentos. Ela simplesmente não aceita, e esta recusa é comunicada de maneiras que o narcisista entende instintivamente. É uma linguagem primitiva, anterior às palavras, uma comunicação que acontece no nível dos instintos básicos de sobrevivência. Jung observou que os narcisistas são, em essência, pessoas que rejeitaram completamente sua sombra e, ao fazê-lo, perderam acesso à sua força autêntica. Eles construíram um ego artificial inflado para compensar esta perda, mas este ego é frágil e precisa de constante validação externa para se manter. Quando encontram alguém que não fornece esta validação, que não se impressiona com suas performances, eles se sentem ameaçados e tendem a recuar. Esta dinâmica acontece porque o narcisista reconhece inconscientemente que está na presença de algo que ele perdeu e não pode recuperar através de manipulação: a autenticidade. A pessoa com sombra integrada possui algo que não pode ser falsificado, comprado ou roubado. Ela possui a si mesma completamente. O confronto entre essas duas forças não precisa ser dramático. Na verdade, quanto mais integrada a pessoa está, menos dramática é sua resposta ao narcisista. Ela simplesmente não se engaja nos jogos, não alimenta os dramas, não fornece a energia emocional que o narcisista busca. Esta falta de resposta é mais devastadora para o narcisista do que qualquer confronto direto poderia ser. Jung descobriu que a integração da sombra também desperta o que ele chamou de percepção intuitiva. Você desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de identificar predadores emocionais antes mesmo que eles revelem suas verdadeiras intenções. Esta percepção funciona como um sistema de alerta precoce, permitindo que você evite situações prejudiciais antes que elas se desenvolvam completamente. Esta percepção intuitiva não é baseada apenas na observação consciente, mas em uma capacidade inconsciente de reconhecer padrões energéticos. Você sente quando alguém está tentando extrair sua energia, quando está sendo testado para vulnerabilidades, quando está na presença de alguém que opera através de máscaras em vez de autenticidade. O desenvolvimento desta capacidade requer tempo e experiência consciente. Você precisa aprender a confiar em suas primeiras impressões, mesmo quando elas contradizem o que a pessoa está dizendo ou fazendo superficialmente. Precisa dar valor às sensações físicas que experimenta na presença de certas pessoas, aos desconfortos inexplicáveis, às tensões que surgem sem motivo aparente. A pessoa com sombra integrada também desenvolve o que Jung chamou de presença arquetípica. Ela carrega consigo a energia de arquétipos poderosos: o guerreiro que protege, o sábio que vê através das ilusões, o mago que transforma situações através da força de vontade. Esta presença é sentida por outros em nível inconsciente e comunica autoridade natural. Esta autoridade não é imposta ou artificial. Ela emerge naturalmente da completude interior, da aceitação total de si mesmo, da integração de todas as partes da personalidade. É uma autoridade que não precisa ser proclamada porque é evidente, que não precisa ser defendida porque é genuína. Quando um narcisista encontra esta presença arquetípica, ele experiencia algo que raramente sente: inadequação genuína.
não a inadequação neurótica que ele tenta esconder através de grandiosity, mas a inadequação real de quem está na presença de algo mais completo e autêntico do que ele próprio. Jung também observou que a integração da sombra desenvolve o que ele chamou de compaixão feroz. Esta não é a compaixão sentimental que é facilmente manipulada, mas uma compaixão que inclui a força necessária para proteger o que é sagrado. É a compaixão de uma mãe que protege seus filhotes, do pastor que enfrenta lobos para proteger seu rebanho. Esta compaixão feroz não tolera comportamentos que prejudicam inocentes, que destroem o que é belo, que corrompem o que é puro. Ela responde a tais comportamentos não com raiva emocional, mas com ação firme e implacável. Esta é a força que narcisistas temem mais do que qualquer outra, porque ela não pode ser manipulada através de culpa, pena ou chantagem emocional. A pessoa que desenvolveu esta qualidade se torna um guardião natural dos vulneráveis. Ela não precisa buscar estas situações, elas naturalmente gravitam em sua direção porque os narcisistas tendem a evitar sua presença, criando um campo de proteção ao seu redor. Jung descobriu que este processo de integração também desperta o que ele chamou de sabedoria instintiva. Esta é uma forma de conhecimento que transcende o aprendizado intelectual, uma capacidade de navegar situações complexas baseada numa compreensão profunda da natureza humana. Esta sabedoria instintiva permite que a pessoa identifique não apenas narcisistas, mas todos os tipos de personalidades problemáticas, sociopatas, manipuladores, vampiros emocionais, pessoas tóxicas de todos os tipos. Ela desenvolve um radar interior que funciona constantemente, alertando-a sobre perigos potenciais antes que eles se materializem. O desenvolvimento desta sabedoria requer experiência consciente com as próprias projeções e pontos cegos. Você precisa aprender a distinguir entre suas reações baseadas em traumas passados e suas percepções genuínas sobre situações presentes. Precisa desenvolver discernimento entre paranoia e intuição legítima. Jung também enfatizou que a integração da sombra desenvolve o que ele chamou de flexibilidade arquetípica. A pessoa aprende a acessar diferentes aspectos de sua personalidade conforme a situação exige. Ela pode ser gentil quando a gentileza é apropriada, feroz quando a ferocidade é necessária, sábia quando a sabedoria é requerida, inocente quando a inocência é o que a situação pede. Esta flexibilidade torna impossível para manipuladores preverem suas reações ou encontrarem pontos de vulnerabilidade consistentes. É como tentar lutar contra a água. Ela se adapta à forma do recipiente, mas mantém sua essência fundamental inalterada. A pessoa com sombra integrada também desenvolve o que Jung chamou de desapego consciente. Ela aprende a se envolver profundamente com a vida sem se tornar dependente de resultados específicos. Esta qualidade a torna especialmente resistente a chantagens emocionais, porque ela não está desesperadamente apegada a relacionamentos ou situações específicas. Este desapego não é indiferença fria, mas sim um amor maduro que inclui a capacidade de deixar ir quando necessário. É a sabedoria de saber quando lutar e quando recuar, quando se envolver e quando se proteger, quando perdoar e quando estabelecer limites definitivos. Jung observou que as pessoas que completam este processo frequentemente desenvolvem o que ele chamou de magnetismo inconsciente. Elas atraem naturalmente pessoas autênticas e repelem pessoas falsas. Esta não é uma escolha consciente, mas um resultado automático da energia que irradiam. Este magnetismo funciona como um filtro natural que seleciona as pessoas que entram em sua vida. Narcisistas e outros tipos problemáticos sentem-se desconfortáveis em sua presença e tendem a evitá-las
ou a se comportar de maneira mais adequada quando forçados a interagir. O processo de integração da sombra também desperta o que Jung chamou de criatividade primordial. Esta é a capacidade de criar soluções originais para problemas complexos, de encontrar saídas quando pareciam não existir alternativas, de transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento. Esta criatividade surge da aceitação de paradoxos, da capacidade de manter tensões opostas sem tentar resolvê-las prematuramente. A pessoa aprende a viver confortavelmente com ambiguidades, incertezas, complexidades que outros acham insuportáveis. Jung também descobriu que a integração da sombra desenvolve o que ele chamou de presença curativa. A pessoa se torna um catalisador natural para a transformação em outros, não através de conselhos ou ensinamentos, mas simplesmente através de sua presença autêntica. Esta qualidade é especialmente perturbadora para narcisistas que dependem da manutenção de ilusões e distorções para funcionar. A mera presença de alguém genuíno expõe suas falsidades de maneira que eles acham insuportável. É como acender uma luz num quarto onde alguém está tentando esconder algo nas sombras. A pessoa com sombra integrada também desenvolve o que Jung chamou de coragem ontológica. Esta é a coragem de ser quem realmente é, independentemente da aprovação ou desaprovação externa. Esta coragem é alimentada pela aceitação completa de si mesmo, incluindo aspectos que outros podem considerar inaceitáveis. Esta coragem ontológica é percebida por narcisistas como uma ameaça existencial, porque ela expõe a covardia fundamental que está na base de toda personalidade narcísica. O narcisista vive em constante terror de ser descoberto como fraudulento, e a presença de alguém genuinamente corajoso intensifica este terror. Jung observou que o processo de integração da sombra também desperta o que ele chamou de amor impessoal. Este não é o amor romântico ou sentimental, mas um amor que transcende preferências pessoais e se baseia no reconhecimento da dignidade inerente de todos os seres. Este amor impessoal inclui a capacidade de amar sem possuir, de cuidar sem controlar, de se envolver sem perder a independência. É um amor maduro que não pode ser manipulado através de chantagens emocionais ou jogos psicológicos. Esta qualidade é especialmente frustrante para narcisistas que dependem de criar dependência emocional em outros para se sentirem poderosos. Eles não conseguem usar amor como ferramenta de controle contra alguém que ama de maneira verdadeiramente livre. A pessoa com sombra integrada também desenvolve o que Jung chamou de humor transcendente. Esta é a capacidade de encontrar humor genuíno em situações difíceis, de manter leveza, mesmo em meio à seriedade, de usar o riso como forma de sabedoria. Este humor não é sarcástico ou cruel, mas nasce de uma perspectiva ampliada que consegue ver padrões maiores e encontrar ironia cósmica em comportamentos humanos. Este humor é especialmente eficaz contra narcisistas, porque eles levam a si mesmos com uma seriedade patológica e não suportam ser objeto de riso genuíno. Jung também descobriu que a integração da sombra desenvolve o que ele chamou de simplicidade essencial. A pessoa aprende a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo, focando sua energia apenas no que realmente importa. Esta simplicidade é perturbadora para narcisistas, que dependem de criar dramas e complicações para manter atenção e controle. Eles não conseguem funcionar com alguém que se recusa a participar de complexidades desnecessárias e insiste em manter as coisas simples e diretas. O processo de integração da sombra também desperta o que Jung chamou de paciência estratégica. Esta é a capacidade de esperar pelo momento certo para agir, de manter energia em reserva, de não reagir impulsivamente a provocações.
Esta paciência é alimentada pela confiança em sua própria força e pela compreensão de que nem toda batalha precisa ser lutada imediatamente. A pessoa aprende a escolher seus momentos, a agir quando tem vantagem máxima, a conservar energia para situações que realmente importam. Esta qualidade é especialmente frustrante para narcisistas, que dependem de reações emocionais imediatas para se alimentarem energeticamente. Quando encontram alguém que não reage aos seus estímulos, eles se sentem impotentes e tendem a intensificar seus esforços até o ponto da exaustão. Jung observou que a pessoa com sombra integrada também desenvolve o que ele chamou de invisibilidade psíquica. Ela aprende a passar despercebida quando necessário, a não chamar atenção desnecessária para si mesma, a se mover através de ambientes hostis sem ser detectada como ameaça. Esta invisibilidade não é covarde, mas estratégica. É a sabedoria de saber quando é melhor observar do que agir, quando é mais eficaz trabalhar nos bastidores do que estar em evidência, quando a modéstia serve melhor aos seus propósitos do que a ostentação. Esta qualidade permite que a pessoa evite muitos conflitos desnecessários e conserve energia para situações onde sua intervenção é realmente necessária. Narcisistas frequentemente passam por ela sem perceber que estão na presença de alguém que poderia desafiar seu poder. A integração da sombra também desenvolve o que Jung chamou de discriminação energética. A pessoa aprende a sentir as diferentes qualidades de energia que as pessoas carregam e a ajustar sua resposta adequadamente. Ela desenvolve sensibilidade para reconhecer energia predatória, energia parasitária, energia manipulativa, energia destrutiva. Esta discriminação funciona como um sistema de navegação emocional que a guia através de ambientes sociais complexos. Esta habilidade permite que ela identifique não apenas narcisistas óbvios, mas também narcisistas sutis, narcisistas encobertos, narcisistas que se disfarçam de vítimas ou salvadores. Ela aprende a ver através de todas as máscaras e reconhecer a energia subjacente. Jung também descobriu que a integração da sombra desenvolve o que ele chamou de autoridade silenciosa. Esta é uma forma de liderança que não precisa de títulos, posições ou reconhecimento formal para se exercer. Esta autoridade emerge naturalmente da completude interior e é reconhecida instintivamente por outros. É uma liderança baseada em competência genuína, sabedoria real, força autêntica. Não pode ser questionada porque não pode ser falsificada. Narcisistas têm particular dificuldade com esta forma de autoridade porque ela expõe a artificialidade de seu próprio poder. Eles dependem de estruturas externas para validar sua autoridade, enquanto esta pessoa carrega a autoridade como qualidade intrínseca. A pessoa com sombra integrada também desenvolve o que Jung chamou de economia emocional. Ela aprende a gerenciar suas emoções como recursos valiosos, não desperdiçando energia em situações que não merecem investimento emocional. Esta economia não é repressão emocional, mas discernimento emocional. Ela sente profundamente quando apropriado, mas não permite que suas emoções sejam manipuladas ou desperdiçadas em jogos psicológicos. Esta qualidade é especialmente eficaz contra narcisistas, que dependem de criar tempestades emocionais para se alimentarem. Quando encontram alguém que não fornece drama emocional gratuito, eles perdem interesse rapidamente. Jung observou que o processo de integração da sombra também desperta o que ele chamou de integridade estrutural. A pessoa desenvolve uma consistência interior que não pode ser quebrada por pressões externas.
Esta integridade não é rigidez, mas flexibilidade baseada em princípios sólidos. É como uma árvore que pode dobrar com o vento sem quebrar, porque suas raízes são profundas e seu tronco é forte. Esta qualidade torna impossível para manipuladores encontrarem fissuras ou pontos fracos que possam explorar. A pessoa mantém sua essência fundamental inalterada, mesmo sob pressão extrema. A integração da sombra também desenvolve o que Jung chamou de compaixão imparcial. Esta é a capacidade de ver situações com clareza, sem distorções causadas por preferências pessoais ou necessidades emocionais. Esta compaixão inclui a sabedoria de saber quando a gentileza é crueldade e quando a dureza é bondade. É uma forma madura de cuidado que não é manipulável através de apelos sentimentais. Esta qualidade permite que a pessoa responda às situações baseada no que é realmente necessário, não no que é emocionalmente confortável. É especialmente eficaz contra narcisistas, que dependem de explorar a compaixão mal direcionada de outros. Jung também descobriu que a pessoa com sombra integrada desenvolve o que ele chamou de presença regenerativa. Ela se torna um catalisador natural para a cura em ambientes tóxicos, não através de esforço consciente, mas simplesmente através de sua energia integrada. Esta presença funciona como antídoto natural contra a toxicidade psicológica. Ambientes se purificam quando ela está presente, conflitos se resolvem mais facilmente, pessoas se comportam melhor simplesmente por estarem em seu campo energético. Narcisistas acham esta presença especialmente perturbadora, porque ela expõe e neutraliza sua toxicidade sem confronto direto. É como se sua própria medicina fosse revelada pela mera presença de saúde genuína. O processo de integração da sombra culmina no que Jung chamou de individuação completa. Esta é a realização plena do potencial humano, a integração de todos os aspectos da personalidade numa unidade funcional e harmoniosa. A pessoa individuada não é perfeita no sentido convencional, mas é completa. Ela integrou luz e sombra, força e vulnerabilidade, sabedoria e inocência numa síntese única que não pode ser replicada ou falsificada. Esta completude é imediatamente reconhecida por outros em nível inconsciente. É por isso que pessoas autênticas gravitam naturalmente em sua direção, enquanto pessoas falsas sentem desconforto em sua presença. Jung observou que este processo não é fácil nem rápido. Ele requer coragem para enfrentar aspectos de si mesmo que preferimos ignorar. Humildade para aceitar nossos defeitos e limitações, persistência para continuar o trabalho mesmo quando é doloroso ou desconfortável. Mas os resultados são transformadores não apenas para a pessoa, mas para todos ao seu redor. Ela se torna um ponto de referência para a autenticidade, um exemplo vivo de que é possível integrar todos os aspectos da natureza humana numa unidade funcional. A jornada de integração da sombra começa com uma decisão. A decisão de parar de fugir de si mesmo. Esta decisão é frequentemente precipitada por uma crise, uma experiência que força a pessoa a confrontar aspectos de si mesma que vinha evitando. Pode ser o encontro com um narcisista que a manipula e abusa, forçando-a a reconhecer sua própria vulnerabilidade e necessidade de desenvolver força interior. Pode ser uma traição que revela sua própria capacidade de ser cruel. Pode ser uma falha que expõe sua própria imperfeição. O importante não é a natureza específica da crise, mas a resposta a ela. A pessoa pode escolher fugir, negando a experiência e continuando a viver através de ilusões sobre si mesma. Ou pode escolher enfrentar, usando a crise como oportunidade para crescimento e integração. A escolha de enfrentar marca o início de uma jornada que transformará completamente sua relação consigo mesma e com o mundo.
É uma jornada que não pode ser feita pela metade, que não aceita compromissos ou soluções parciais. Jung descobriu que esta jornada passa por fases previsíveis, mas cada pessoa a experimenta de maneira única. A primeira fase é sempre o reconhecimento. Admitir que possui qualidades que prefere negar, aceitar que é mais complexa do que gostaria de acreditar. Esta fase pode ser acompanhada de vergonha, culpa, desapontamento consigo mesma. É natural resistir a este reconhecimento, tentar minimizá-lo ou racionalizá-lo. Mas a integração genuína requer honestidade brutal consigo mesma. A segunda fase é a exploração. Investigar estas qualidades sombrias, entender suas origens, reconhecer como se manifestam em sua vida. Esta exploração pode revelar padrões familiares, traumas não resolvidos, aspectos culturais ou sociais que influenciaram sua formação. Esta fase requer curiosidade corajosa sobre si mesma. É preciso desenvolver a capacidade de observar seus próprios processos mentais e emocionais com o distanciamento de um cientista estudando um fenômeno interessante. A terceira fase é a aceitação. Fazer as pazes com estas qualidades, reconhecer que elas fazem parte de sua humanidade, parar de lutar contra elas ou tentar eliminá-las. Esta aceitação não é resignação, mas reconhecimento da realidade. Esta fase frequentemente traz alívio profundo. A energia que estava sendo gasta na repressão e negação fica disponível para propósitos mais construtivos. A pessoa para de viver dividida contra si mesma. A quarta fase é a integração propriamente dita. Aprender a canalizar estas qualidades de maneiras construtivas, desenvolvendo discernimento sobre quando e como expressá-las. Esta é a fase mais criativa e transformadora do processo. Durante esta fase, a pessoa descobre que suas qualidades sombrias, quando integradas conscientemente, se transformam em forças poderosas para o bem. Agressividade se torna capacidade de estabelecer limites. Egoísmo se torna autocuidado saudável. Manipulatividade se torna habilidade de influenciar positivamente. A quinta fase é a manifestação. Viver a partir desta nova integração, permitindo que ela informe suas escolhas e ações. Esta fase é marcada por uma sensação de completude e autenticidade que atrai pessoas genuínas e repele pessoas falsas. Durante esta fase, a pessoa frequentemente descobre que sua vida se organiza naturalmente de maneiras mais saudáveis. Relacionamentos tóxicos terminam espontaneamente, oportunidades melhores aparecem, ambientes se tornam mais suportivos. Jung enfatizou que este processo não é linear. A pessoa pode revisitar fases anteriores conforme camadas de sua personalidade são reveladas. Cada ciclo aprofunda a integração e expande a capacidade de lidar com complexidades. Este processo também desperta o que Jung chamou de função transcendente, a capacidade de sintetizar opostos numa unidade superior. A pessoa aprende a viver confortavelmente com paradoxos, mantendo tensões criativas sem tentar resolvê-las prematuramente. Esta função transcendente é especialmente útil ao lidar com narcisistas, que operam através de pensamento binário e projeções. A capacidade de manter perspectivas múltiplas simultaneamente torna impossível para eles manipular através de falsos dilemas. Jung também descobriu que a integração da sombra desperta capacidades que ele chamou de paranormais, intuição aguçada, percepção energética, capacidade de ler pessoas além do que dizem ou fazem conscientemente. Estas capacidades não são místicas ou sobrenaturais, mas resultados naturais de integração psicológica. Quando paramos de projetar nossa sombra nos outros, começamos a vê-los mais claramente. Quando aceitamos nossa própria complexidade,
Desenvolvemos sensibilidade para reconhecer complexidade similar nos outros. A pessoa com sombra integrada, frequentemente, desenvolve o que parece ser uma capacidade telepática de saber o que outros estão pensando ou sentindo. Na realidade, ela simplesmente parou de se enganar sobre a natureza humana e desenvolveu sensibilidade para sinais sutis que sempre estiveram presentes. Esta sensibilidade é especialmente aguçada para detectar incongruências entre o que pessoas dizem e o que realmente sentem ou pretendem. Narcisistas, que vivem em constante estado de incongruência interna, são particularmente transparentes para alguém com esta capacidade desenvolvida. Jung observou que o processo de integração da sombra também desenvolve o que ele chamou de compaixão discriminante. Esta é a capacidade de sentir genuína compaixão por alguém enquanto simultaneamente reconhece seus padrões destrutivos e se protege adequadamente. Esta compaixão não é ingênua nem facilmente manipulável. Ela pode sentir pena de um narcisista enquanto estabelece limites firmes contra seu comportamento. Pode desejar que alguém se cure sem assumir responsabilidade por esta cura. Esta qualidade permite que a pessoa mantenha seu coração aberto sem se tornar vulnerável à exploração. É uma síntese madura entre amor e sabedoria que narcisistas acham impossível de manipular. A integração da sombra também desenvolve o que Jung chamou de presença arquetípica. A pessoa passa a encarnar arquétipos poderosos que comandam respeito instintivo. O guerreiro sábio, a mãe feroz, o rei justo, a bruxa sábia. Esta presença arquetípica não é artificial ou performativa. Ela emerge naturalmente da integração de aspectos universais da psique humana que todos carregamos em potencial, mas poucos desenvolvem completamente. Quando um narcisista encontra alguém que incorpora genuinamente um arquétipo poderoso, ele experiencia o que Jung chamou de inferioridade ontológica. Ele reconhece inconscientemente que está na presença de algo mais completo e autêntico do que ele mesmo. Esta experiência é devastadora para o ego narcísico, que depende de se sentir superior aos outros para funcionar. Na presença de superioridade genuína, baseada em desenvolvimento real, em vez de fantasia, o narcisista se sente exposto e diminuído. Jung também descobriu que a pessoa com sombra integrada desenvolve o que ele chamou de autoridade natural. Esta não é autoridade baseada em posição, títulos ou reconhecimento externo, mas autoridade que emerge da completude interior. Esta autoridade é imediatamente reconhecida por outros, incluindo figuras formalmente poderosas. É comum que pessoas com esta qualidade sejam procuradas para conselhos, liderança ou resolução de conflitos, mesmo quando não buscam estas responsabilidades. Narcisistas têm particular dificuldade com esta forma de autoridade porque ela expõe a artificialidade de seu próprio poder. Eles dependem de estruturas externas para validar sua superioridade, enquanto esta pessoa carrega a autoridade como qualidade inerente. O processo de integração da sombra culmina no que Jung chamou de totalidade psíquica. A pessoa se torna um ser humano completo, integrando todos os aspectos de sua personalidade numa unidade funcional e harmoniosa. Esta totalidade não significa perfeição no sentido convencional. Significa integridade, autenticidade, a coragem de ser completamente humano em toda a sua complexidade. É uma conquista rara que requer dedicação e coragem extraordinárias. As pessoas que alcançam esta totalidade se tornam faróis de possibilidade humana. Elas demonstram que é possível integrar luz e sombra, força e vulnerabilidade, sabedoria e inocência numa síntese única e poderosa.
É esta totalidade psíquica que narcisistas mais temem e admiram simultaneamente. Ela representa tudo o que eles perderam ao escolher a ilusão em vez da realidade, a fantasia em vez da verdade sobre si mesmos. Jung observou que encontrar alguém com sombra integrada pode ser tanto uma oportunidade quanto uma ameaça para um narcisista. Se eles tiverem coragem suficiente para enfrentar sua própria fragmentação, este encontro pode catalisar seu próprio processo de cura. Mas na maioria dos casos, eles escolhem recuar, evitar ou tentar atacar e destruir o que não podem possuir ou controlar. Esta reação confirma sua própria fragmentação e perpetua seu sofrimento. A pessoa com sombra integrada frequentemente sente compaixão por esta tragédia, mas não assume responsabilidade por consertá-la. Ela reconhece que cada pessoa deve fazer sua própria jornada de integração, que ela não pode ser forçada nem feita por procuração. Esta é talvez a qualidade mais frustrante para narcisistas, a recusa da pessoa integrada em assumir responsabilidade pela cura ou felicidade de outros. Ela oferece sua presença, sabedoria quando solicitada, mas não tenta salvar ninguém de suas próprias escolhas. Jung descobriu que esta recusa de assumir responsabilidade pelos outros é, paradoxalmente, a forma mais genuína de amor. É o amor que reconhece a dignidade e agency de cada ser humano, que não infantiliza através de salvamento desnecessário. Este amor maduro é simultaneamente completamente disponível e completamente livre. Não pode ser capturado, controlado ou manipulado, porque não está baseado em necessidade, mas em abundância interior. Esta combinação de amor e liberdade que torna a pessoa com sombra integrada simultaneamente irresistível e intocável. Narcisistas são atraídos pela sua autenticidade, mas repelidos pela sua independência. A jornada para integrar a sombra não é apenas sobre autoproteção contra narcisistas. É sobre tornar-se completamente humano, realizar todo o potencial que reside dormente na psique, contribuir para a evolução da consciência humana. Mas um efeito colateral natural desta jornada é o desenvolvimento de imunidade natural contra manipulação e exploração. A pessoa integrada simplesmente não pode ser manipulada porque ela conhece e aceita todos os aspectos de si mesma. Ela não pode ser controlada através de culpa porque fez as pazes com suas imperfeições. Não pode ser manipulada através de medo porque desenvolveu coragem ontológica. Não pode ser explorada porque desenvolveu limites claros, baseados em autoconhecimento profundo. Esta imunidade não é desenvolvida como defesa contra outros, mas como resultado natural de completude interior. É como um sistema imunológico emocional que funciona automaticamente, protegendo sem esforço consciente. Jung enfatizou que esta jornada não pode ser feita através de técnicas ou métodos superficiais. Ela requer confronto genuíno com as profundezas da psique, coragem para enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo, persistência para continuar mesmo quando o processo se torna doloroso. Mas para aqueles que completam esta jornada, as recompensas são extraordinárias. Eles se tornam seres humanos completos, capazes de amar sem se perder, de se defender sem atacar, de liderar sem dominar, de cuidar sem controlar. Eles desenvolvem o que Jung chamou de função cultural, a capacidade de elevar o nível de consciência nos ambientes onde estão presentes. Sua mera existência se torna um catalisador para despertar em outros. Esta função cultural é especialmente importante numa era onde narcisismo patológico se tornou epidêmico. Cada pessoa que completa sua individuação se torna um antídoto natural contra a toxicidade cultural que alimenta personalidades narcísicas.
O mundo necessita urgentemente de pessoas que integraram sua sombra, que podem navegar complexidades sem se perder, que podem amar sem se sacrificar, que podem liderar sem corromper. O futuro da humanidade pode depender da nossa capacidade de produzir mais seres humanos completos. A integração da sombra não é apenas um processo psicológico individual, mas uma responsabilidade coletiva. Cada pessoa que completa esta jornada contribui para a criação de uma cultura mais saudável, mais madura, mais consciente. Jung acreditava que a evolução da consciência humana depende de indivíduos que tenham coragem de enfrentar e integrar todos os aspectos de sua natureza. Estes indivíduos se tornam sementes de uma nova forma de ser humano. Não existe caminho de volta uma vez que esta jornada é iniciada conscientemente. A pessoa pode resistir, tentar retroceder, mas algo fundamental foi acordado que não pode mais ser adormecido. A totalidade chama e, eventualmente, ela deve responder. O encontro com um narcisista pode ser o catalisador que desperta esta chamada. O que inicialmente parece destruição pode se revelar como oportunidade para renascimento. A crise se torna portal para a transformação. Esta é a ironia cósmica que Jung frequentemente observou. Nossas maiores dificuldades contêm sementes de nossas maiores realizações. O que nos fere pode também nos curar, se tivermos coragem de abraçar completamente a experiência. A pessoa que integra sua sombra através do confronto com um narcisista frequentemente desenvolve gratidão paradoxal pela experiência. Não gratidão pelo abuso ou manipulação, mas gratidão pela oportunidade de despertar para sua própria completude. Ela reconhece que sem esta experiência dolorosa, poderia ter continuado vivendo numa versão fragmentada de si mesma, nunca realizando seu potencial completo. O narcisista, sem querer, se tornou um catalisador para sua individuação. Esta perspectiva não justifica o comportamento narcísico nem minimiza seu impacto destrutivo, mas reconhece que mesmo experiências negativas podem servir a propósitos maiores quando abordadas com consciência e coragem. Jung descobriu que esta capacidade de encontrar significado transformador em experiências dolorosas é uma marca da pessoa individuada. Ela desenvolveu o que ele chamou de alquimia psicológica, a capacidade de transformar chumbo emocional em ouro espiritual. Esta capacidade não é masoquismo nem racionalização de abuso. É a sabedoria madura de reconhecer que crescimento frequentemente requer pressão, que a ostra só produz pérolas em resposta à irritação, que diamantes só se formam sob pressão extrema. A pessoa com sombra integrada se torna uma alquimista emocional, capaz de transformar qualquer experiência em oportunidade de crescimento e expansão de consciência. Esta capacidade é simultaneamente sua maior força e sua maior contribuição para o mundo. Quando outras pessoas observam esta transformação alquímica acontecendo, elas são inspiradas a tentar o mesmo em suas próprias vidas. A pessoa individuada se torna um exemplo vivo de que é possível transcender circunstâncias, transformar feridas em sabedoria, converter experiências destrutivas em crescimento construtivo. Esta função inspiradora é talvez a contribuição mais valiosa que uma pessoa individuada pode fazer. Ela demonstra possibilidades que outros nem sabiam que existiam, abre caminhos que outros podem seguir, prova que transformação genuína é possível. Jung acreditava que cada pessoa que completa sua individuação torna mais fácil para outros fazerem o mesmo. É como se ela criasse um campo morfogenético de possibilidade que facilita a transformação similar em outros. Este efeito de campo pode explicar por que a presença de uma pessoa verdadeiramente integrada é tão transformadora para ambientes e relacionamentos.
Ela não está apenas vivendo de maneira diferente, está criando novas possibilidades de existência. A jornada de integração da sombra não termina com a proteção contra narcisistas. Esta é apenas uma consequência lateral de um processo muito mais amplo e significativo. O verdadeiro propósito é a realização completa do potencial humano. Mas numa cultura onde narcisismo patológico se tornou norma, a capacidade de se proteger contra a exploração e manipulação é uma habilidade de sobrevivência essencial. A integração da sombra oferece esta proteção como um benefício natural de se tornar um ser humano completo. A pessoa que completa esta jornada não precisa mais temer narcisistas ou qualquer outro tipo de predador emocional. Ela desenvolveu imunidade natural através de completude interior, força autêntica, presença integrada. Ela se torna um ser humano que não pode ser diminuído, explorado, controlado ou destruído por forças externas. Não porque construiu muralhas defensivas, mas porque se tornou um castelo interior inexpugnável através da integração consciente de todos os aspectos de sua humanidade. Esta é a única forma verdadeiramente eficaz de lidar com narcisistas, não através de técnicas ou estratégias externas, mas através de transformação interior. Quando você se torna completo, pessoas incompletas não podem mais afetar sua completude. Jung disse uma vez que não curamos permanecendo feridos, mas integrando nossas feridas numa unidade superior. A pessoa que faz isso se torna simultaneamente invulnerável e completamente aberta, forte e gentil, sábia e inocente. Ela desenvolve o que pode ser chamado de invencibilidade compassiva, a capacidade de permanecer intocada pela negatividade externa enquanto mantém o coração aberto para possibilidades positivas. Esta é a síntese máxima da jornada de individuação. A existência de pessoas assim prova que é possível transcender as limitações que a maioria aceita como inevitáveis. Elas são evidência viva de que seres humanos podem evoluir além de padrões destrutivos, integrar polaridades aparentemente incompatíveis, realizar potenciais que parecem impossíveis. Cada pessoa que completa esta jornada se torna uma semente de esperança para a humanidade. Ela demonstra que evolução da consciência não é apenas uma possibilidade teórica, mas uma realidade prática que pode ser alcançada por qualquer um com coragem e determinação suficientes. O mundo atual precisa desesperadamente de mais pessoas que integraram sua sombra. Numa época de polarização crescente, manipulação sistêmica e fragmentação cultural, estas pessoas se tornam pontos de estabilidade e sanidade. Elas oferecem alternativa viva aos padrões destrutivos que dominam nossa cultura. Sua existência prova que é possível viver de maneira diferente, mais íntegra, mais autêntica, mais completa. A capacidade de resistir à manipulação narcísica é apenas um aspecto de uma transformação muito mais ampla. É o desenvolvimento de imunidade psicológica contra todas as formas de toxicidade cultural que ameaçam nossa humanidade essencial. Jung via esta jornada como evolutionary imperative para nossa espécie. Ele acreditava que o futuro da humanidade dependia da nossa capacidade de produzir indivíduos mais conscientes, mais integrados, mais completos. A crise atual de narcisismo cultural pode ser vista como chamada coletiva para esta evolução. As experiências dolorosas com narcisistas podem ser catalisadores que despertam mais pessoas para a necessidade de integração interior. Se número suficiente de pessoas responder a esta chamada e completar sua individuação, poderemos criar uma cultura mais madura, mais saudável, mais consciente. Uma cultura onde narcisismo patológico não pode mais prosperar porque encontra resistência natural em pessoas integradas.
Esta visão pode parecer utópica, mas Jung acreditava que evolução da consciência é processo natural e inevitável. As crises que enfrentamos hoje podem ser sinais de que nossa espécie está pronta para dar próximo salto evolutivo. A integração da sombra não é apenas processo psicológico pessoal, mas contribuição para esta evolução coletiva. Cada pessoa que se torna completa contribui para a possibilidade de humanidade mais completa. O narcisista que você encontrou pode ter sido mensageiro inconsciente desta possibilidade evolutiva. Através do sofrimento que causou, ele pode ter despertado em você potenciais que permaneceriam dormentes indefinidamente. Esta perspectiva transforma a experiência dolorosa em portal sagrado. O que parecia destruição se revela como convite para renascimento. O que parecia fim se torna começo de jornada extraordinária. Jung nos ensinou que não existe escuridão sem propósito na psique humana. Mesmo nossas experiências mais dolorosas carregam sementes de transformação, se tivermos sabedoria para reconhecê-las e coragem para cultivá-las. A pessoa que integra completamente sua sombra descobrirá que não existe força externa capaz de destruí-la. Narcisistas se tornam apenas vento passando por montanha sólida. Podem fazer barulho, mas não podem mover a montanha. Esta não é metáfora poética, mas realidade psicológica concreta. A integração da sombra cria estabilidade interior que é literalmente inabalável por forças externas. Há um silêncio profundo que nasce quando todas as guerras interiores terminam, quando todos os aspectos da personalidade encontram sua morada adequada dentro da totalidade do ser. Neste silêncio, não existe medo de narcisistas ou de qualquer outra força destrutiva, porque você se tornou uma força maior, mais integrada, mais completa. Este silêncio não é vazio, mas pleno de potencial infinito. É o silêncio da montanha que observa tempestades passageiras, sabendo que sua essência permanece intocada. É o silêncio do oceano profundo que não é perturbado pelas ondas na superfície. Jung descobriu que este silêncio interior é o verdadeiro tesouro da individuação. Não é conquista que pode ser perdida ou roubada. Não é conhecimento que pode ser esquecido. Não é poder que pode ser retirado. É estado de ser que, uma vez alcançado, se torna parte permanente de quem você é. Neste silêncio profundo, você compreende finalmente que nunca esteve em perigo real. O que você pensava que podia ser destruído era apenas uma versão incompleta de si mesmo. O que realmente importa, sua essência fundamental, sua natureza mais profunda, sua capacidade de amar e criar. Isso nunca poderia ser tocado por forças externas. Os narcisistas que atravessaram sua vida foram tempestades na superfície de um oceano que você nem sabia que possuía. Agora que descobriu este oceano interior, você pode observar futuras tempestades com curiosidade serena, sabendo que nada do que acontece na superfície pode alterar a quietude das profundezas. Esta é a última lição que a sombra integrada oferece. Você é mais vasto, mais profundo, mais resiliente do que jamais imaginou. O encontro com sua própria escuridão revelou uma luz que nenhuma força externa pode extinguir. A aceitação de sua própria imperfeição revelou uma perfeição que transcende conceitos usuais de bem e mal. Você se tornou algo que Jung chamou de paradoxo vivo, simultaneamente humano e transcendente, vulnerável e invencível, individual e universal. Esta síntese paradoxal é sua proteção final contra todas as formas de predação psicológica. Não porque você construiu defesas, mas porque se tornou algo que não pode ser predado. Não porque desenvolveu agressividade, porque descobriu uma forma de força que não precisa se manifestar através de conflito. Não porque fechou seu coração, mas porque encontrou um amor tão completo que não pode ser manipulado.
Se este vídeo despertou algo em você, se reconheceu aspectos de sua própria jornada nas palavras de Jung, considere isso um convite para mergulhar mais profundamente em seu próprio processo de individuação. A semente foi plantada. Agora depende de você nutri-la até que floresça em completude. Curta este vídeo se ele tocou.